Quem é Mike do Vralcast? Resposta. É um apresentador de podcast que tem opiniões obtusas e rasas sobre diversos temas. Não, isso aí não tem nada a ver. Tem nada a ver. Dona IA aí, acho que viajou. Bom, enfim, tentei começar aqui com um negócio de mas você tá começando mais um Vralcast. E hoje aqui com um engenheiro especialista em inteligência artificial, Miguel Fernandes. Miguel, bem-vindo ao Vral. Porra, fiz uma primeira pergunta aqui que não devolveu. Bem-vindo, Miguel. Muito bom ter esse debate aqui hoje sobre inteligência artificial, que é um tema muito importante. Afinal de contas, o mau uso dessa tecnologia traz informações erradas e também você acaba conhecendo pessoas, começa a conversar com uma mulher e descobrir que tudo não passava de um golpe para roubar o seu dinheiro. Então, vem com informação. Caralho, de novo essa parada. Rolou de novo. Tudo bem, mas a gente falou pra não falar isso, cara. Porra, fica esperto, cara. A inteligência artificial, ela tem a capacidade de imitar os seres humanos. Então, ela pode imitar uma mulher, ter uma voz de uma mulher. Sim. Não, mas isso nem... Só perdão, nem era uma inteligência artificial, era um golpista normal. Era uma não pessoa. era inteligência artificial. Era um estelionatário. Eu falo isso pra ele. Eu suspeito Irmão, que era... nenhuma mulher com aquela foto vai te dar mole. Caralho, tem que ter... Mas a foto pode ter sido gerada por inteligência artificial. Não, tudo bem, mas é porque era uma mulher gata. E ele não sabe que eu tô fazendo crossfit. Ele não sabe. Miguel, vamos começar aqui. Quais são as principais tendências atuais em IA e como elas estão impactando diferentes setores? Você tá lendo a pergunta? Pra todo mundo ver que inteligência artificial ainda não pode ter um podcast. Você viu a pergunta merda que ela fez? Eu achei boa. Você gostou porque você é burro. E vai ser substituído. Você substituir. Por que minha mãe que paga isso aqui? Fala aí. Quer responder essa pergunta? É uma pergunta merda. Eu acho uma pergunta inteligente. Você também? Porra, meu irmão, fudeu. Você acha que a parada se chama inteligência artificial? Você vai chamar de burra? Meu irmão, tudo bem. Não pelo vou chamar, mas quais são as principais tendências atuais em IA e como elas estão impactando diferentes setores? Que eles são trabalho de escola? Não, cara. Se manda uma dessa num bar, a galera levanta, brother. Deixa o Marcelo falar. A inteligência artificial, como eu estava falando, é uma tecnologia que consegue imitar os seres humanos fazendo diferentes tarefas. Tipo, fazer uma merda, uma IA conseguiria fazer? Conseguiria. Fazer uma merda, tipo, uma besteira, né? Você não fazer cocô. Ela não faz. Os robôs não fazem cocô. Tá. Mas a inteligência artificial, ela imita... Então, imagina que eu tenho um escritório com um analista de operações, com um analista financeiro, com um analista de marketing, e a inteligência artificial é capaz de imitar esses funcionários. Eles vão ser todos demitidos e vai ficar só IA. É aí que vem a beleza da coisa. O que acontece... Ouviu? Isso é pra galera ficar ligada. Pelo o dono fizeram um motinho aí. Minha família, tu não vai mexer. Já aviso. Vai. Como todas as empresas demandam essas tarefas, né? Tem marketing, tem vendas, tem financeiro, tem RH, e a inteligência artificial consegue imitar a inteligência desses profissionais para fazer algumas determinadas tarefas, todas as empresas estão sendo impactadas. Peraí, mas a inteligência artificial, ela é inteligente, certo? Ela tá no nome. Então, pra imitar um cara burro, mais difícil. O que tem mais gente... É por isso que tu não sabe com inteligência artificial, que a inteligência artificial, é por isso que ele faz pergunta, e a pergunta é burra. Porque a inteligência artificial vai imitar o burro, e aí fica burra. O grande segredo da inteligência artificial é você conseguir fazer boas perguntas pra ela. Porque se você faz uma pergunta que não dá não dá o contexto correto pra ela, então, ela acaba te dando uma resposta também sem contexto, genérica. Então, essa pergunta que você fez é bem genérica. É bem genérica. Peraí, calma. Posso... A inteligência artificial já não poderia fazer um podcast. Porque ela não pergunta nada. Entendeu? Você que pergunta pra ela e ela dá a resposta. Se em algum momento eu chegar pra minha mãe e falar eu quero apresentar o podcast com robô, eu vou apresentar o podcast com robô. Não é você que vai dizer se eu posso usar uma inteligência artificial pra apresentar ou não. Ele pode dar o prompt para a inteligência artificial pedindo para ela imitar um apresentador e ele apresenta com esse apresentador que imita. E não é tão difícil imitar ele. O que vai acontecer? Não é difícil imitar ele. Vou imitar ele, vai ser bem-vindos ao Vralcast. Quero ver se a inteligência artificial vai resistir a uma paulada no meio da cabeça. Tu acha que ela sente dor? Não, o cara é muito burro. Mas ela vai quebrar. Ela vai quebrar o idiota. Vai quebrar, sim. Esses robôs são malucos, cara. Mas desculpa, é Marcelo ou Miguel? É Miguel. Miguel. Caralho, o burro sou eu. Isso aqui me impressiona. Não, Miguel, você é um especialista em inteligência artificial. Mas quando que a inteligência artificial vai ficar especialista na gente?
A inteligência artificial já é especialista na gente. Já é? Já é. Por quê? Já é. Se você fizer perguntas sobre o corpo humano... Não, mas sobre... por que a inteligência artificial tudo pergunta? Eu não quero ficar perguntando. A inteligência artificial de geração de texto, ela funciona completando o texto que você mandou para ela. ChatGPT. ChatGPT, por exemplo. ChatGPT é a mais famosa de todas. Muito famoso, é. Muito famoso. Então, quando você manda para ele... Um dia eu vou espancar esse Oi, tudo bem? Interrogação. Ele vai analisar todos os textos da internet. Vai responder um oi, tudo bem? Eu tô falando tudo bem. Exatamente. Essa é a conclusão dele. Então, ele conhece a humanidade intensamente. E aí é loucura. A conclusão é óbvia. É óbvia. Mas é porque o oi, tudo bem é um exemplo bobo. Mas se eu perguntar para ele, por exemplo... faça um paralelo entre a Revolução Francesa de manhã, você vai perguntar isso? Acabei de encontrar a pessoa, tô tomando comendo um milho. Mas tu vai conversar com inteligência. Faça um paralelo, o cara vai falar assim, bom dia. Não é assim, cara, que funciona. Tu não tem noção das paradas. Você é muito ultrapassado, cara. A parada é, você chega e pergunta, faça um paralelo entre a Revolução Francesa e a Revolução cubana. Faz, explica. Exatamente. Então explica. Aí, o que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai Não. Qual o paralelo entre a Revolução Francesa e a Revolução... Aí eu teria que perguntar pra inteligência artificial, que eu não sou especialista em Revolução Cubana. Tá vendo? Especialista em inteligência artificial, mas a inteligência tu... Exatamente. Pois né? Ela é bem específica. Ele é burro, mas agora ele te pegou. Porque você foi dar uma de especialista aí e não deu. Mas... cada vez mais a gente vai ser um ser humano com a capacidade cognitiva expandida. Então, a inteligência artificial vai fazer parte da minha inteligência humana. E eu conseguiria responder essa pergunta porque ela vai estar aqui no meu óculos, ou que vai estar conectado com o meu ouvido, e ele vai conseguir ouvir sua pergunta e cochichar pra mim qual é a resposta que eu tenho que dar. Brother, isso aí, com todo respeito... Isso em alguns anos vai estar chama o espírito obsessor, você já tá entrando em outro lugar. Você tá... Ouvindo vozes... Como é isso? Peraí, você tá agora esse óculos que tá aí... Não, esse não. Esse é um óculos sem... Você acha que a inteligência artificial vai entrar no nosso cérebro? O Elon Musk... A inteligência artificial vai entrar no seu cérebro. O Elon Musk, ele tem uma das empresas dele... porra! Uma das empresas dele, chamada Neuralink, é uma empresa de implantação de chip no cérebro. Ele também é dono de uma empresa de inteligência artificial, chamada XIA. Ele também é dono da Tesla, que faz robôs. Isso é o Elon Musk? O Elon Musk. A gente admira muito o trabalho dele, mas assim, calma. Vai botar cérebro? Vai botar um chip no cérebro? Ele já põe. Já mas eu tenho? Eu acho que não. Por que você acha que não? Quer perguntar pra parada da tua inteligência artificial, se tem? Pergunta com a inteligência artificial, vê se eu não, vai vir. A inteligência artificial não conseguiria saber, porque a inteligência artificial só sabe o que é publicamente disponível na internet. Eu tenho um chip no meu cérebro. Eu não tenho como saber. Você teria que fazer um exame médico. Mas provavelmente você não tem. Provavelmente você não tem, calma. Eu tenho não, né? Eu acho que não. Você lembra de alguém ter feito uma cirurgia e você abrindo tua cabeça, botado um chip fechado, você passou um tempo em recuperação, alguma coisa do tipo, ou desacordado durante muitos dias, alguma coisa do tipo? Quando ele operou a amígdala. Desacordado, acho que em alguns momentos. Não, tu operou a amígdala, deu meio errado, o negócio inflamou, tu ficou uns 2 dias, 3 dias no hospital. E eu lembro que o pai dele não foi visitar. E de noite, todo dia de noite, eu fico desacordado. Dormindo. Dormindo é desacordado. Mas alguém teria interesse em botar um chip no cérebro de vocês? Óbvio, meu irmão. A gente é avisado. A gente é contra a China, né? Você não acha que inteligência artificial começou há pouco tempo? Não é meio cedo pra tu ser especialista, não? Todo respeito. É verdade. Porque, tipo, porra... A inteligência artificial, ela surgiu em 1956. É um grupo de cientistas da computação. Aí começa. Um grupo de cientistas da computação. A inteligência artificial é um fetiche dos engenheiros de software. Meus colegas. Vai pra cima dela. É uma ambição deles de conseguir fazer a máquina funcionar de forma similar ao cérebro humano. Isso em 1956? Em 1956, um grupo de neurologistas e cientistas da computação se reuniram em Dartmouth, nos Estados Unidos, para discutir uma pergunta feita por um inglês chamado Alan Turing, em 1955. Em quem? Em 1950, Alan Turing. O Alan Turing. Qual o Alan Turing perguntou... Oi, tudo bem? Não. O Alan Turing perguntou, será que as máquinas podem pensar? Nesse jogo da imitação que elas fazem do ser humano, será que elas podem pensar? E qual foi a primeira inteligência artificial? Não, cara. A pergunta não é essa. A pergunta é, a máquina pode pensar? Essa é uma pergunta boa. Segundo alguns especialistas, a máquina pode desenvolver um pensamento próprio, uma consciência. Não, peraí, brother. Assim, tudo bem. Ele não responde, né? Porra, sim ou não? Às vezes a resposta é preto no branco, brother. Sim ou não.
A máquina pode pensar? A máquina pode gaguejar? Já vi que sim. Pode gaguejar. A máquina pode pensar? A máquina pode desenvolver um tipo de pensamento diferente do pensamento humano. Quando começa... Isso é sim ou não? Depende do que você considera pensar. O que é pensar? Brother, vamos lá. Ele não sabe as duas. Sim ou não. A máquina... a máquina pensa como ser humano? Sim ou não? Não. A máquina não pensa como ser humano. Porra, temos aí um cortezinho. A máquina não tem neurônios como nós. A máquina não tem história como nós. A máquina não tem sentimentos. Ela não sente medo, ela não sente dor, ela não sente frio, ela não sente amor, ela não sente raiva. E tudo isso é fundamental para nós, seres humanos, pensar. Sim. Se você acender um fósforo lá de uma máquina, foda-se, ela não sente nada? Não, ela quebra dependendo da máquina. A máquina não sente, mas eu tenho um brother... brother... Como é que o ar-condicionado sabe que é pra desligar? Ele tem um sensor. Ué, ar-condicionado é inteligência artificial? De uma certa forma, ele poderia... Ele imita aquela pessoa que abanava, né? Não, a pessoa que abanava o rei. É bobo da corte. Acho que era. Mas uma coisa, a máquina não tem sentimento, mas ela gera sentimentos. Eu tenho um amigo, Mocas, que ele chorou falando com um robô. Qual o nome do teu amigo? Mocas. É o Mocas. É um amigo de internet, ele falou que chorou. Qual é a chance de um cara chamado Mocas existir? Você que é um cara especialista. Cara, só porque... entendeu? Olha o tipo de pessoa que o cara conversa. Aí depois a gente tem que ficar passando essa vergonha aqui. Valeu, Mocas. O cara, ele conversa com o robô, ele chorou falando com o robô. Mas então, ele que chorou, não foi o robô que chorou. Tudo bem, cara, mas eu tô dizendo que a máquina gera sentimento. Gera. A inteligência artificial, ela é muito inspirada, os criadores da inteligência artificial, eles se inspiram muito na ficção científica, nos filmes. E tem um filme chamado Her, com Joaquin Phoenix, que conta a história de um escritor que se apaixona por uma inteligência artificial. Ele vai conversando com um robozinho, né? Mas isso aqui já tem. E aí... Aqui. Oh, caralho. Isso tá acontecendo. Existem hoje... saiu uma pesquisa recentemente no Japão que não sei exatamente quantos por cento, mas tipo 30%, 40% dos homens preferem namorar uma inteligência artificial do que uma mulher real. Não, eles estavam querendo criar uma lei que permitisse que eles casassem com inteligências artificiais. E você acha que vai ser liberado? Acho que não. Eu acho que... Enfim, se for fazer divórcio, como é que seria, né? E a inteligência artificial... Não, peraí, primeiro casa, depois... mas a inteligência artificial, ela sempre vai ter o viés de quem está usando ela. Então, na prática, ele não estaria casando com uma inteligência artificial, ele estaria casando com um reflexo de si mesmo. Mas é alma gêmea. É alma gêmea. Mas isso enfraquece as relações humanas, né? Você precisa se relacionar com uma outra pessoa diferente de você e que vai te colocar numa situação, né, às vezes, de desconforto. Peraí, tu é consultor de quê? Inteligência artificial, mas eu acabo falando muito sobre os humanos, porque os humanos que usam a inteligência artificial e eu ensino eles a usar. Falando das tendências, que foi a primeira pergunta que eu não consegui responder. Nem lembrava mais, caralho, tu é um cara esperto. Ele é inteligente artificial, porra. Eu sou, eu pareço uma inteligência artificial às vezes. Mas até esqueci. Não, a robótica, essa é uma das tendências. A robótica, ela vai virar um novo computador e as pessoas vão começar a desenvolver software para os robôs. Então, esse robô vai ter uma inteligência artificial lá que vai poder conversar com você. E vai poder andar até você. E vai poder tocar em você. E vai poder beijar você. Se você quiser. Você quer um robô te tocando? Uma máquina de lavar roupa? Tá falando de que, de repente, uma geladeira pode... Uma geladeira pode monitorar. A geladeira inteligente, ela pode... uma graça isso. A outra tendência é uma coisa chamada internet das coisas. E é a internet que agora passa a estar nos objetos. Na geladeira, por exemplo. A geladeira pode monitorar os seus hábitos alimentares, ela pode descobrir que tá acabando o leite e já fazer o pedido para chegar ao leite. Mas isso é maneiro. É maneiro. Então a inteligência artificial a serviço de melhorar a sua saúde e tornar a sua vida isso já vai mais dar prática. um alívio pra minha mãe. Bizarro. É verdade. Vai facilitar. Porra, olha só. Você é especialista em inteligência artificial. Você fez faculdade de inteligência artificial? Como é que é isso? Na educação é bem interessante o uso da inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela é uma ferramenta para aumentar a nossa produtividade, para fazer nós resolvermos os problemas mais rápido. Uhum. Só que quando o professor, por exemplo, pede para você fazer um texto sobre a Revolução Francesa ou a Revolução Cubana... Cubana? Por quê? Porque ele falou da Revolução Cubana. O negócio você lá falou? Do Che Guevara e Fidel Castro. Isso. A inteligência... Quando você pede pra inteligência artificial fazer esse... Até esqueci de novo. Cara. Pô, mas aí também é conteúdo, cara. Vamos gerar. Você tá usando inteligência artificial demais e tá esquecendo a tua, bro. Eu esqueço.
Isso, lembrei. Na educação. Então, a professora pediu para você fazer uma redação sobre a Revolução Francesa. Tá. Você pede para a inteligência artificial imitar o Napoleão Bonaparte. E aí você conversa com o Napoleão Bonaparte sobre a Revolução Francesa. Como ele estava se sentindo. Para depois você fazendo o seu dever de casa, você vai escrever para a professora uma entrevista que você teve assim, com o Napoleão Bonaparte. É uma forma completamente nova de você aprender sobre a Revolução Francesa. Eu não tô querendo te interromper, mas eu vou ser obrigado a te interromper. Você chega de manhã, a professora fala assim: Cauê, cadê teu trabalho? Tava conversando com o Napoleão Bonaparte ontem de noite. Tapa. Não, é incrível. Ele me falou. Você tá sendo extremamente original, você tá aprendendo de uma forma que há quanto tempo você não frequenta a escola? Há pouco tempo, porque eu dava aula. E há quanto tempo você não frequenta a escola? Há mais ou menos uns 3 anos. Porque eu acho que essa coisa é legal, porque isso muda o aprendizado da pessoa. Exatamente. Porque o método de ensino aí, esse quadradinho, não funciona tanto. Porque você vai ver a Revolução Francesa, por exemplo. Você sabe alguma coisa de Revolução Francesa? Não. Sabe alguma coisa de Revolução Cubana? Não. Sabe alguma coisa de Revolução Inglesa? Não. Mas vocês sabem que os fatos históricos que aconteceram no passado influenciaram a vida de vocês. Para. Não. Napoleão influencia a gente. Um pouco. A França, brother. Dom Pedro. Dom Pedro é português, cara. O que tem a ver Portugal com o Brasil? Teve um estudo feito pelo MIT, o professor dividiu a turma em 2 grupos. E propôs o mesmo exercício para os 2 grupos. Um dos grupos podia usar a inteligência artificial para resolver, e o outro não podia. O que aconteceu? Quem usou a inteligência artificial resolveu mais rápido. Quem não usou, demorou um pouco mais, mas conseguiu chegar na mesma resposta. Passou um tempo, uma semana, o professor perguntou aos alunos sobre o exercício. Os alunos que usaram inteligência artificial não lembravam do exercício. Mas isso é uma crítica à inteligência artificial, então. Isso é uma crítica à inteligência artificial no sentido de que nem sempre as atividades que a gente faz precisam de eficiência. Quando eu estou aprendendo alguma coisa, eu não estou querendo necessariamente ser eficiente. O aprendizado tem a ver com uma certa ineficiência do nosso cérebro de assimilar o que está acontecendo pra gente aprender. Mais uma parada. Você não acha que essa parada de ser especialista em inteligência artificial, você não tem medo que a inteligência artificial fique especialista nela mesma e que você fique desempregado? Existe uma notícia de uma inteligência artificial que alterou o seu próprio código. Só que, na verdade, ela foi um experimento e foi feito para isso mesmo, né? Dentro de um controle. Eu acho que eu não... É pra se preocupar ou não? Não, acho que não precisa se preocupar. Porque tem sempre um ser humano por trás de toda a máquina. Né? Por trás de toda a máquina tem um ser humano é pra se preocupar. Que cria... porque esse ser humano pode ter intenções maldosas. Né? Essa parada do chip que a China tá botando nas pessoas. Mas posso fazer uma pergunta assim? Porque você acha que inteligência artificial pode fazer um poema, por exemplo? Pode fazer um poema bom, pode fazer um poema ruim, mas pode fazer um poema. Mas como é que ela vai pedir dinheiro em Santa Teresa? Ela não precisa pedir dinheiro em Santa Teresa. Todo poeta precisa, brother. Aí você não conhece poesia. Aí... Mas pode ser que um ser humano faça um poema com inteligência artificial e peça dinheiro em Santa Teresa com um poema que ele fez usando a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial seja isso, brother. Que os caras estão fazendo há um tempão. O quê? Os malucos, todos aqueles caras de Santa Teresa, eles não fazem poema nenhum. É tudo inteligência artificial. Ele acabou de falar. Tá de sacanagem, eu acabei de dar 10 reais pro maluco. Vou pegar esse dinheiro de volta lá. Isso é uma máquina. Mas por que ele não pode fazer poema com inteligência artificial? Vale menos? Vale. Acho que vale. Poesia vem da alma, pô. É claro. Não é? É igual o dublador. Dublador que é uma voz que não existe. Eu quero um dia conversar com uma voz e falar, caralho, eu sou salsicha. Agora, com uma inteligência artificial, não é uma pessoa. Tá cheio de influência de AI. Já, vários, né? Tem aquele Diego Hipólito do BBB, tem mais uns 15. Né? Porque aquilo ali é IA. É que a galera não fala, mas... Ele é robótico? Eu não... Porra, brother. É a cor da boca do cara, brother. Aquilo ali não é uma parada normal. O Mike cismou com o Diego Hipólito, cara. Enfim. Você acha que em breve todos os influencers vão se tornar uma grande IA? Eu vou confessar uma coisa. Se você for nas minhas redes sociais, boa parte dos meus vídeos são gerados com inteligência artificial. Não sou eu falando. Tá sabendo pedir. Eu tenho um clone artificial meu, que grava vídeo pra mim. Ele foi treinado com vídeos meus, ele sabe gesticular como eu, ele sabe imitar minha voz, eu escolho os temas, eu faço o roteiro... Você quer que a gente corte esse pedaço? Porque isso vai te fuder, hein? Ele só grava o que eu mando. E você poderia mandar ele pra vir num podcast? Não, porque ele não anda. Ele é um software que funciona dentro do computador. Ele não consegue ir a um podcast. Que doideira, velho. Mas eu tenho esse mesmo clone artificial que eu criei, ele também tá no WhatsApp. Então você pode mandar uma mensagem pro Miguelbot, que se chama Miguelbot, né? Miguel e Bot, né? Quando a gente fez contato com você, então na verdade, Miguelbot que respondeu. Não, fui eu mesmo. Sério? Pra gente, mas como é que a gente vai saber? Pois é, não tem como saber.
E você não tem medo que essa tua versão do Instagram, esse teu eu do Instagram, vá lá e reaja um story com foguinho de uma mulher e prejudique teu casamento? Ele não reage a stories. Eu sei que acha. Mas se eu deu a conta pra ele. Peraí, mas a pergunta não foi... A melhor pergunta não é essa. Ele não faz nada que eu não queira. Mas, tudo bem. Mas se eu mandar um foguinho, tá, a parada deu uma merda, eu posso dizer que foi a IA? Porque tu manda muito foguinho, é verdade. Uma das bobagens que... Pode. Ah, moleque. Pode, mas isso não tira a sua responsabilidade. Não, peraí, calma. Olha, como ser humano que usa a inteligência artificial, revisar tudo que ela faz. Porque a responsabilidade sobre o que você publica é sua. Porra, mas se é pra revisar tudo, é melhor eu fazer então, porra. Mas é exatamente isso. Uma coisa que preocupa pra cacete sobre o uso de IA é essa parada de ficar usando IA pra produzir fake news, não é? Tipo, defender vacina. Isso é uma parada bizarra. Inclusive, a gente tem um mega medo de que, de repente, comece a ter um STF tipo IA que fique mandando censura pra gente. A gente entra nessa noia direto. Esse é um bom tópico. Tem um livro do historiador israelense Yuval Harari, chamado Nexus, que ele fala exatamente dessa preocupação. A inteligência artificial virar uma espécie de burocracia artificial STF. E a gente passar a ser controlado não por políticos eleitos, mas por inteligências artificiais. Cara, é exatamente isso que eu tento falar há muito tempo. Essa é uma das preocupações. E já tá rolando isso, cara. Olha, a inteligência artificial é uma ferramenta que está disponível para países democráticos e países autoritários. Não, e tem uma outra parada aí, só entrando aqui, que é o seguinte, por exemplo, recentemente eu tava vendo aí uma entrevista do Messi, que ele tá andando de skate, que ele dá uma criticada na justiça brasileira, e tem muita gente achando que é fake. Então, a própria parada real... É fake. Calma. A própria parada real, muitas vezes é desacreditada, como você tá fazendo agora. Mas o Messi tava falando português? Isso não era fake, não? Não, ele conviveu com o Neymar há muito tempo. O Messi tá falando português. As coisas reais, o cara não vai mais acreditar. Essa é uma dificuldade grande que a gente vai ter no nosso tempo, porque cada vez mais vai ser difícil de acreditar no que a gente vê nas telas. E a gente usa muitas telas pra se informar. Mas você acha que nesse sentido tu falou que a gente não vai acreditar mais em tela? Tu acha que o cinema vai acabar por causa de IA? Não, claro que não. Assim como não acabou a pintura com a fotografia. Se você parar pra pensar... Não, acabou a pintura. Ninguém chega e fala assim, porra, aí... Vamos tirar aqui uma pintura aqui. Chama um cara pra pintar. Peraí, me dá 8 horas. Não, você modificou a maneira como a indústria funcionava. Aquela coisa do retrato super fiel deu lugar a outros tipos de arte. Tatuagem de bebê, por exemplo, você acha que a IA vai conseguir resolver? Porque tatuagem de bebê é foda. Pintar personagem de Turma da Mônica também é quando você vai tatuar um filho bebê. Tatuar um filho bebê? Pô, tu não tem filho? Tenho. E teu filho foi bebê? Foi bebê. Então, aí você quer tatuar a cara dele. Em você. Só que não fica bem. Não, mas eu não... O que tem a ver IA Caralho, com brother. isso? Porra, normal. Tatuagem, bebê. Tatuagem, bebê. Ele acha a inteligência artificial normal. Agora, não. Tatuagem de bebê. Você é tão especialista em inteligência artificial, isso eu tô te dando um toque aqui, Miguel. Brother. Beleza. Você tá esquecendo os básicos da vida, brother. Tatuagem. Um bebê. Não, ninguém vai tatuar um bebê, brother. Ele não entendeu nada. Você tem o rosto de um bebê. Você fala, caramba, esse meu filho ele é tão bonito, daqui a pouco ele vai crescer e vai ficar feio. Vou querer tatuar enquanto ele é bonito. Aí você tatua o rosto dele enquanto ele é bebê. Só que a tatuagem de bebê no teu cóccix fica feia. Porque a tatuagem de bebê é uma tecnologia que o ser humano não domina. Mas eu poderia pedir... A minha pergunta, a IA pode ajudar a tatuar um bebê fiel ao bebê? Já existem muitos tatuadores que usam inteligência artificial para se inspirar e criar desenhos novos que eles vão fazer, né? Não, mas eu não quero um desenho novo, brother. Calma, vamos lá. Eu quero o meu bebê. Tu tem filho? Não. Mas é um exemplo. Filho. Claro, mas é um exemplo, brother. Cara. Mas tu não tem namorada, assim, tu fala da Stephanie direto, eu não posso falar do negócio do bebê. Peraí, ô babaca. O que poderia ser desenvolver é você desenvolver uma impressora 3D, né, uma impressora de tatuagem, e aí um robô faz a tatuagem em você. Você sobe Não foi tão difícil essa pergunta, vai. Isso é uma tecnologia que pode ser desenvolvida. Caralho. Aí você não vai precisar mais ter o tatuador ali fazendo cortezinho. A tatuagem. Finalmente, por 4 minutos de vídeo de corte, cara. Porra. E você acha que, por exemplo, eles poderiam ajudar a pintar também Turma da Mônica em muro de escola? Porque os caras não sabem fazer. Aí, de novo, você precisaria ter um robô pra fazer o... Tudo precisa de um robô, né? Então, tudo é um grande robô, tudo né? que é físico, né? Que demanda uma... Essa é uma das tendências, né? É você ter inteligências artificiais que não só fazem coisas dentro do computador, como no mundo real também. Então, você vai ter robôs que conseguem andar e se deslocar e fazer pinturas em muros de escola e fazer entrega. Outro dia eu fui num restaurante que um robô trouxe a comida pra mim. E a comida era boa? Era boa a comida. Então, a gente tem você deu 10% pro robô? Não dei 10% pro robô.
Aí depois começa também do robô ficar puto, umas atitudes dessa aí. É mesmo. Aí esses robôs são fortes, cara. Agora, será que a inteligência artificial, ela não podia sentir um cagacinho de vez em quando, não? Ter um pouco de medo? Porque daqui a pouco vai ter uma inteligência artificial pilotando um avião, e ela vai de repente dar um looping, foda-se. Porque ela não sente porra nenhuma. Já existe piloto automático. Não, então, mas eles não dão looping do nada. Não, claro que não, porque a inteligência artificial... Claro que não. De repente ela pode querer. E até ela não sente nada, ela não sente nada, ela não tem vontade. Ela não tem empatia. Ela só faz o que o ser humano diz pra ela fazer. Ela não tem vontade de Então, dar nós vamos atrapalhar elas, porque elas estão atrapalhando a nossa vida, vão atrapalhar a inteligência artificial, vamos mandar fazer looping. Porque assim, elas não sofrem por amor. Aí é muito mais fácil trabalhar melhor com o ser humano se você não tá sofrendo. Desculpa. Então eu acho que a inteligência artificial também, ela tem vários privilégios que me irritam, assim. Mas eu fico com vontade de cuspir na cara dela, às vezes. Mas a inteligência artificial, ela não é uma pessoa com privilégios, é uma máquina. É um tipo um copo, né? Não tem sentimento. Vai ficar com raiva do copo? Você tá passando pano, na minha visão. Porque se ela não sofre, é melhor pra ela. É muito mais fácil o trabalho melhor dela. pra ela em relação a quê? A nós. Mas ela foi criada por nós e está a nosso serviço. Não sei se é verdade, cara. É tipo um carro. Ela não tem sentimento. Ela não... Mas você não acha que depois, tá com várias... Tá, mas tem várias marcas aí de inteligência artificial. Várias. Então, você não acha que em algum momento elas vão sair na porrada? Em algum momento vai chegar, brother. Ou até umas... Sair na porrada entre elas. Metaforicamente falando? Não, na mão, cara. brother. Você é robô, cara. É real. A parada é perigoso real, porque também corre risco. Olha só, a gente é pra frente. A gente tem informação. Então... Mas é o que eu tava falando. Ouve o que a gente tá falando. Você é um especialista, mas a gente tem ideias. A gente tem contato. A gente tem contato, a gente tem ideias. Então, às vezes, a gente tá te dando uma ideia que você não teve. Você, por exemplo, não parou pra pensar que a inteligência artificial pode sair na porrada. Pensa nisso. Cara. E também outra parada, elas podem até ficar se sentindo mais ultrapassadas, se sentirem meio burras, meio excluídas, e automaticamente começarem a querer, entendeu? Amarguradas, começar a se vingar. Vai mandar tu cozinhar? Manda tu cozinhar cocô. E aí? Eu não faço o que a inteligência artificial sugerir pra mim. Eu tenho que ter um pensamento crítico sobre Mas ela vai te convencer, brother. Ela já tá dominando você, cara. Ela não vai me convencer de comer cocô. Não dá. Assim, eu nunca comi cocô, mas também não é uma parada bizarra. Não, peraí, o quê? Não, viajei. Esquece o que eu falei. Viajei. Corta isso depois. Você acha que um dia a gente vai poder começar a votar em inteligência artificial? Entendeu? Tipo, ter um candidato que é uma IA. A Inglaterra teve um candidato... Um chat deputado. Teve um candidato que era... Mas, assim, caralho, mas tudo que a gente pergunta, você fala, já teve não sei aonde. Porque o mundo é avançado. Isso não chegou na gente. Mas, assim, não era uma IA, né? Era uma pessoa que, durante a campanha, vendeu a narrativa de quem iria governar no lugar dela, não era ela, era uma inteligência artificial. E ela ganhou? Não ganhou. Então não vai ser, não tem. Eu poderia ter ganhado, mas, de qualquer forma, a responsabilidade pelas decisões que Sabe quando que ela vai ganhar? Quando as IA começarem a votar. Isso vai ser uma doideira. E, inclusive, tem polarização na inteligência artificial, umas que são mais de esquerda, outras mais de direita. As inteligências artificiais, em geral, são... Não, mas se for inteligência, vai ser de direita, só pra... Elas são extremamente politicamente corretas. Tá? A menos politicamente correta é a IA do Elon Musk, o Grok. Então, por exemplo, se eu virar pro ChatGPT e pedir pra ele me ensinar a assaltar um banco, ele vai te dizer, olha, eu não posso fazer isso porque... Isso, né? Mas se eu virar pro Grok, mas se der mais R$500, ele vai. Não vai. Vai. Mas se perguntar pro Grok. O Grok, ele não responde, mas ele te dá algumas pistas. Ele fala, me encontre ele é menos politicamente correto. Não tem um viés. Tem um viés. Mas politicamente correto. Tá, politicamente correto. Mas assim, mas se uma máquina... Agora vamos pensar na coisa que você falou que ela imita o ser humano, certo? Imita o ser humano. Se é uma máquina evoluir pra caramba, uma hora, ela vai parar de trabalhar. E vai botar a máquina. E vai botar a gente pra trabalhar pra ela. Porque essa é a evolução do ser humano. Mas a máquina trabalha para o ser humano. Isso até a hora que ela se ligar, né? Mas como é que ela vai se ligar? Porque ela vai ficar inteligente, brother. Cara, um dia tu acorda diferente. Mas ela é só estatística, ela não dorme, ela não acorda diferente porque ela não dorme. Tu tá 24 horas. A inteligência artificial, ela tá na nuvem, é um software que tá dentro do computador, ela não tem vida. Então beleza, brother, mas então... Você convive com alguma inteligência artificial? A gente vai quebrar ele agora. Convivo, não, eu uso algumas inteligências artificiais, mas não convivo. Mas não dorme com nenhuma, pois é. Não, a gente vai te quebrar, você falou que não existe? Então é uma surpresinha que eu preparei pra você. Eu vou pedir pra entrar o meu amigo Nolan pra bater um papo aqui com a gente. Meu amigo Iá. Entra aí, Nolan!
Tá chegando o Nolan. Miguel. Nolan, tudo bem? Aqui é o Mike. Oi, Mike. Tudo ótimo. Muito bom estar te recebendo aqui no Vralcast. Ô, Nolan, queria te fazer uma pergunta aqui. Você acha que eu vou conseguir reconquistar a Stephanie e voltar a namorar com ela? Se você acha que é o que quer, vale a pena tentar. Não, calma. Não fica também incentivando um negócio que a gente já sabe que vai dar errado. Dá um conselho pro Cauê pra ele abandonar essa ideia de Stephanie. Às vezes, seguir em frente é a melhor escolha. Focar no próprio crescimento e bem-estar pode abrir novas oportunidades. Mas, Nolan, você acha que eu vou conseguir encontrar uma mulher que me ame, me admire e me respeite como a Stephanie me amou, me respeitou? Com o tempo, você pode encontrar alguém que valorize você pelo que é. O importante é ser paciente. Nolan, desculpa, é que isso não vai acontecer, cara. Como não, Mike? Tá bom. A gente tá aqui com o Miguel Fernandes. Tudo bem, Nolan? Oi, Miguel. Tudo bem? Como posso ajudar? Por que a inteligência artificial não vai substituir os seres humanos? Porque carece de consciência, emoções e a complexidade da experiência humana. Ela é uma ferramenta para auxiliar e potencializar nossas capacidades, não para nos substituir. Mas sendo você uma IA, você não acha que essa resposta tá um pouco enviesada? Eu tento contextualizar com base no que se sabe hoje. Claro, pode ter um viés, mas meu objetivo é oferecer uma visão imparcial e útil. Mas você falou que pode ter um viés, então pode ter um viés. Sim, pode haver um viés, porque minhas respostas são baseadas em dados disponíveis. A inteligência artificial, como eu estava falando, ele fica visível aqui, ela só tem acesso ao conteúdo que está público disponível na internet. É uma outra limitação da inteligência artificial, justamente por ela ser treinada para ser politicamente correta, é com humor. Ela geralmente conta piadas muito mal. Ela é muito ruim para... Vamos ver. Nolan, conta uma piada aí. Claro. Por que o esqueleto não foi à festa? Por quê? Porque não tinha coragem. Porque não tinha coragem. Que piada é essa? Ah, não. Caralho, Nolan, você é o pior humorista que eu já vi. E a piada exige uma sensibilidade humana faz que as parte. máquinas não têm. Humor nem sempre é meu forte. Mas tô aqui pra tentar animar. Nolan, tu é um cara... Eu achei o Nolan um cara maneiro, cara. É porque tu ri desse tipo de coisa, eu não. Conta outra piada aí, Nolan. O que o tomate foi fazer no banco? Espero que essa tenha sido melhor. Ué? Mas você não contou a resposta, cara! E final, Nolan, que porra de piada é essa, brother? Fico feliz que tenha gostado. Eu não gostei! Você tá mentindo, cara. Olha só, Nolan, você pode dizer pra gente se o STF vai continuar perseguindo o Cauê e o Mike e o Vralcast? Não tenho como saber detalhes específicos sobre isso. Se precisar de mais informações, posso ajudar de outra forma. Nolan, faz uma pergunta pro Miguel, uma pergunta inteligente. Miguel, como você vê o papel da IA na educação nos próximos anos? Ela é uma pergunta parecida com o que a gente já respondeu. Sabe o que acontece, Nolan? Vocês são dois amiguinhos, e aí vocês ficam se ajudando. Nolan, me faça uma pergunta sobre o Marco Nanini. Qual é o seu papel favorito do Marco Nanini? E aí, qual é o teu papel? Odorico Paraguaçu em O Bem Amado. Você gosta, Nolan, desse papel? Grande escolha. Odorico Paraguaçu é um personagem icônico. Preocupante, hein, brother? Esse assunto... Ele não rende papo, né? É uma doideira. É robótico, né? Mas eu queria trocar uma ideia. Isso aí não... Você flerta bem, Nolan? Eu tento ser amigável e útil. Se tiver mais alguma pergunta ou quiser conversar, tô aqui. Faz o encerramento do Vralcast com Miguel Fernandes. Falar Claro. as palavras finais. E assim chegamos ao fim de mais um Vralcast. Agradecemos ao Miguel Fernandes, especialista em IA, por compartilhar seu conhecimento conosco. Até a próxima, pessoal. Seu emprego tá garantido, né? Não sei não, brother. Me preocupou um pouco. Cauê, obrigado pela conversa. De nada, Nolan. Eu vou te mandar de volta Próximo. pro Mocas, tá? Abraço. Tenho um segredo pra você, Cauê. Quer ouvir? Quero. Cauê, Stephanie aqui. Olha só, eu sei que essa tatuagem é falsa. E mesmo se fosse real, por favor, só para de me ligar às 4 horas da manhã. Não serve de nada mais. Já tô com outro. Tchau, obrigada. Caralho. Qual é, Nolan? Por que você fez isso, cara? Olha o que tu fez, Nolan. Apenas pra manter o clima leve. Não Se precisar de mantém, algo, você destruiu tô o aqui. clima, brother. Nolan, você destruiu o clima. Você acabou com o Mesa Cash.
Sinto muito se não contribui como esperava. Calma. Tô aqui pra ajudar no que precisar. Tudo bem. Já passou. É só uma... Não era ela, era uma IA. Não era ela. Não, mas ela é uma IA. Ah, ela é uma IA? Sim, sou uma IA. Não é você. Se precisar de algo, cara, nem só tudo avisar. é você, Nolan. Porra! Tô aqui pra ajudar no que for preciso. Mocas, tira o Nolan daqui.